Fala galera, sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, eu queria desejar um bom retorno para todo mundo. Espero que vocês estejam aí bem, que tenham descansado durante esse período aí que a gente ficou de férias, né? E que a gente possa agora focar, que a gente possa aprender bastante, tirar todas as dúvidas que a gente vem a ter, né? Quero lembrar vocês que qualquer dúvida em relação à matéria, vocês podem mandar lá no Escolar, tá? Que eu vou estar disponível para responder para vocês aí. Nós vamos voltar para o nosso esquema de aula aqui no YouTube, tá? E eu quero marcar com vocês, né? Já tem aqui no planejamento, algumas aulas também com videoconferência, porque para a gente poder tirar dúvida, fazer exercícios do PISM, tá? Hoje a gente começa um assunto aqui que ele é muito, muito importante para a gente no nosso PISM 1, tá? Que é função afim. Né? A gente estudou desde lá de trás, né? O que é uma relação, depois quando uma relação é uma função, a gente viu propriedades das funções, domínio, contradomínio, imagem, e agora a gente vai detalhar mais, né, alguns tipos de funções. Né? As funções que a gente vai estudar aí, a primeira delas é a função afim, que também a gente conhece como função do primeiro grau, tá? Pode aparecer esse nome para vocês também, beleza? Então, função afim, função do primeiro grau são sinônimos, beleza? E a gente vai estudar ela aqui passo a passo, bem tranquilo, para a gente não se perder, beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Primeiro, eu estou tirando esses slides aqui do material de vocês, do livro texto, tá? Que tá muito bacana lá, então acho que vocês têm que consultar lá o tempo inteiro. E eu trouxe aqui para vocês porque está muito bem escrito, eu decidi usar dessa vez aqui, olha só. Então, olha só, uma finalidade principal da teoria das funções é elaborar modelos matemáticos que conseguem descrever a interdependência de duas ou mais grandezas, tá? Com o máximo de detalhes, de maneira precisa e concisa. O caso mais simples é o que envolve apenas duas grandezas, que é o que a gente vai estudar, tá, pessoal? O que envolve mais grandezas aí, a gente vai estudar só no ensino superior aí, tá? Mas aqui, no nosso ensino médio, a gente vai estudar casos que envolvem duas grandezas, beleza? X e Y, beleza? E essa primeira aqui, que é a nossa função afim, a gente vai relacionar da seguinte forma, olha só, y, que é, como a gente já tinha dito, né, o valor de saída, é igual a uma constante a vezes o nosso x, que é o valor de entrada, mais uma constante b. A gente vai escrever dessa forma aqui, olha só. Y, que é igual a f de x, lembra que eu te falei que isso aqui é sinônimo, né? Então, y é igual a f de x e f de x é igual a quê? Ax mais b. Beleza? Onde a e b são constantes, olha só, o que é um valor constante? Né? Vai ter um número aqui no valor de a e vai ter um outro número aqui no valor de b, e x e y vão ser o quê? Variáveis. Beleza? Y é uma função de x, ou seja, y é a variável dependente, então y depende do valor de x, que é a variável independente. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, a nossa função, assim, a função afim vai ter este formato aqui, beleza? Que é ax mais b, tá? Esse a e esse b a gente pode chamar de coeficientes também, beleza? São os coeficientes. São valores numéricos, beleza? E o x e o y aqui são valores variáveis, sendo que y depende do valor de x. Vamos ver aqui ó, um exemplo, né, do nosso dia a dia, aqui, onde a gente pode usar uma função afim. Olha só, as funções reais de variável real são chamadas funções afins. Né? No itens a seguir, vamos ter aqui exemplos de como é que a gente pode, né, fazer isso aqui numericamente. Então, vamos ver aqui. Ó. Ao abastecer a quantidade Q de combustível no tanque, é uma função do tempo T de abastecimento. Claro, quando a pessoa lá, né, o funcionário coloca lá a bomba de gasolina no seu tanque, quanto mais tempo ele deixar essa bomba lá dentro, né, apertando o gatilho aqui,
né, mais gasolina vai entrar ali, ou seja, vai ser maior a quantidade Q de combustível que vai entrar dentro desse tanque, beleza? Vamos pensar aqui na vazão V da bomba, né? Vamos supor que ela é uma vazão constante, ou seja, na hora que você aperta o gatilho, a bomba sempre manda a mesma quantidade de gasolina, né, por segundo, a gente poderia pensar assim. Né? E a gente pode afirmar, olha só, ele monta uma funçãozinha aqui para a gente. Ó. Eu não vou detalhar agora, porque no próximo slide eu escrevo isso aqui com mais detalhe. Olha só. Então, essa função Q, essa quantidade Q, ela denota a quantidade de combustível que, que vai ter no tanque depois de T, que é o tempo, né, em segundos, por exemplo. Né? E o Q0 é a função que já tinha no tanque antes, beleza? A quantidade de combustível que já tinha no tanque antes, beleza? Vamos ver aqui, olha só. Vamos pensar aqui, ó. Aqui eu reescrevi o que ele deu para a gente, que é Q é igual a vazão vezes o tempo, mais a quantidade inicial de gasolina que você tinha no seu tanque aí, ó. Eu reescrevi esse Q como Q de T, né? Para vocês entenderem aqui, é só para a gente pensar aqui, ó, que Q, a quantidade Q, varia em função de T, beleza? Vamos pensar que antes de você chegar no posto de gasolina lá, a quantidade de gasolina que tinha no seu tanque era de 5 litros. E a vazão da bomba é de 2 litros por segundo. Então, a cada segundo, a bomba, né, injeta lá no seu tanque 2 litros, beleza? Eu não sei nem se isso é muito, se é pouco, mas, enfim, eu acredito que seja até muito. Mas vamos supor aqui para a gente fazer esse exercício aqui, tá? Então, olha só, pessoal. O que eu estou fazendo aqui? Eu montei essa tabelinha, por quê? Né, para a gente treinar alguns conceitos já passados, né, que é o quê? Variando o valor de t, quanto que vale o nosso q. Então, quando eu tenho t igual a zero, quer dizer que o meu q, eu vou calcular o quê? Ó, q de zero. Né? Substituindo aqui na nossa função, todos os valores de t que tem aqui, eu vou colocar zero. Né? Então, aqui eu vou ter ó, 2 vezes zero mais 5. Então, quer dizer que Q de zero é igual a 5 litros aqui, beleza? Então, aqui vai ser 5. Beleza, ó, quando t vale 1, então eu vou calcular Q de 1. Então, Q de 1 vai ser 2 vezes 1 mais 5. 2 vezes 1 aqui vai dar 2, mais 5, 7. Então, aqui deu 7. Passou agora 2 segundos, então Q de 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 5. 2 vezes 2, 4. Mais 5, 9. Então, aqui vai ser 9 litros, no caso, né? Q de 3 vai ser 2 vezes 3 mais 5. Então, Q de 3 é igual a 6 mais 5, 11. E Q, quando o tempo vale 4, vai ser 2 vezes 4 mais 5. Então, fazendo a conta aqui, 2 vezes 4, 8, mais 5, 13. Beleza? Então, aqui, olha só, o que a gente fez aqui, né, pessoal? A gente variou o valor de t, né, do tempo, e a gente achou aqui ó, a quantidade de gasolina que ia ter no tanque naquele determinado tempo. Beleza, galera? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar esses pontos aqui. Vamos pensar aqui ó, que o eixo y vai ser o quê? A variável dependente, né? Ou seja, a quantidade de gasolina depende do tempo que a bomba está ligada. Né? E o eixo x aqui, o eixo na horizontal, vai ser o tempo. Tá? E aí, colocando todos esses pontos lá, olha só, esse ponto aqui seria o 0, 5. Eu acho aqui ó, todos esses pontinhos aqui ó, no meu gráfico. Tá? Então, o eixo y aqui eu vou chamar ele de Q, e o eixo x aqui eu vou chamar de eixo T. Beleza, pessoal? E aí eu acho esses pontos. Ó, então, quer dizer que no tempo 0 eu tinha 5 litros, no tempo 1 eu tinha 7 litros, no tempo 3, 9 litros e assim sucessivamente. O que a gente percebe aqui, pessoal? Que isso forma, olha só, uma reta. Né? Isso forma uma reta. E essa reta, qual que é a equação dela? É aquela lá de trás. Ó. 2t mais 5. Essa é a reta. Né? Aqui você tem o eixo Q e o eixo T. Né?
e a nossa reta vai ser 2t mais 5, é essa reta verde aqui. Beleza? O que gera para a gente uma definição. O gráfico de uma função afim é uma reta. Vocês vão ver depois, pessoal, que numa função quadrática, o gráfico não vai ser uma reta. Tá? Vai ser uma outra coisa que a gente vai ver, tá, nos próximos dias. Mas o gráfico de uma função afim ou função do primeiro grau é uma reta. Beleza, galera? E aí, pessoal, o que a gente precisa saber? A gente tem duas variações aqui de nomes, tá? Para função afim. Tá? A gente tem aqui, ó, função constante, beleza? Eu já vou explicar o que significa isso aqui, né? E a gente vai ter também as funções lineares, tá? Então, a gente precisa saber que tem essas duas variações. Quando é que a função é função constante e quando é que é uma função linear, tá? Lembrando, ambas são funções afins, ou funções do primeiro grau. Beleza? Vamos lá, ó. As funções afins aqui são mais simples, elas são as funções constantes. São aquelas que podem ser descritas por uma equação da forma f de x igual a b. Olha aqui, ó, no título aqui, pessoal. Significa que o nosso a, lembrando, né? Como é que é uma função afim, ó, ax mais b. Então, o que ele fez aqui? Ele colocou a igual a zero. Ele colocou a igual a zero e aí ele te deu aqui, ó, f de x igual a 0x mais b, 0x vai ficar zero, então f de x igual a b. Olha só, pessoal. Isso aqui é uma função constante, né? Nos casos do domínio aqui ser real, o gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo das abscissas, que é o eixo x, né, pessoal? Intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0b. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil tudo isso aqui que ele falou, né? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o gráfico da função y igual a 2. Olha aqui, ó, y igual a 2, essa é essa função que o gráfico dela vai ser essa reta verde aqui, olha só. Né? Para qualquer valor de x que eu pegar, o y vai ser 2. Essa é a minha função constante, por isso que ela chama constante. Né? Porque o valor de y ele não se altera, ele é sempre igual a 2. Então, qualquer valor de x que eu pegar aqui, né, a imagem dele vai ser quem? O 2. Né? Inclusive, o ponto de interseção com o eixo y, que é esse aqui, ó, qual vão ser as coordenadas desse ponto? O x igual a 0, então 0, e y igual a 2. Tá? Vamos pegar essa outra função aqui, ó, y igual a menos 1, que é a função aqui vermelha. Ó. Qualquer valor de x, o y vale menos 1. E aqui esse ponto, onde a reta intersecta o eixo y, né? Qual é a coordenada desse ponto? 0, menos 1. Lembrando, primeiro, a coordenada é x, né? E o segundo é a coordenada y. Beleza, pessoal? E essa função aqui, ó, y igual a 0, ela existe? Sim, com certeza. Y igual a 0, para qualquer valor de x, o y é 0. Inclusive, olha só, o ponto de intersecção entre a reta y igual a 0 e o eixo y vai ser 0, 0. Beleza, galera? Então, essas funções aqui são muito simples, tá? Mas elas existem. Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, né? Então, quando você vê a função, seja a função y igual a 3, aí você vai se perguntar, mas o que é isso, né? Função y igual a 3, cadê o x aqui, né? Na verdade, é que o seu ax mais b, lembrando aqui, ó, o seu a vale 0 e o seu b vale 3. Por isso que sua função ficou y igual a 3. Então, vai ser uma reta passando aqui, ó, no 3. Né? Vai ser uma reta passando no 3. Essa função aqui seria y igual a 3. Beleza, pessoal? A outra função que a gente tem, outro nome para essa função que a gente tem é a função linear. Bom, se na função constante a gente fez o a igual a 0, na função linear a gente tem o b igual a 0. Então, função linear é quando b é igual a 0. Você tem uma função linear. Beleza, galera? E o seu a aqui, ó, ele tem que ser diferente de 0, tá, pessoal? Função a, o seu a é diferente de 0,
e o seu b é igual a zero. Então, as funções podem ser dadas do tipo f de x igual a ax, tá? Em que a é uma constante real. São chamadas funções lineares ou funções de proporcionalidade. Sendo y igual a x, dizemos que y é diretamente proporcional a x. Beleza? Nos casos em que o domínio é real, o gráfico da função linear é uma reta que passa pelo ponto 0, 0. Isso é interessante, né, pessoal? Porque, olha só, se sua função é do tipo y igual a x, vamos dar um valor para a aqui. Suponha 2, y igual a 2x. Tá. Bom, vamos variar aqui, ó, vamos fazer uma tabelinha aqui, x e y, vamos ver. Quando x igual a 0, vamos substituir aqui 2 vezes 0, y igual a 0 também. Então, olha só, as funções lineares, elas sempre passam pela origem. Quer ver exemplos aqui? Olha só. Olha que interessante aqui, ó. Todas essas retas aqui roxinhas, ó, essas retas aqui, tanto a roxinha, quanto a verde, quanto a vermelha, elas são funções lineares. Como é que eu sei disso? Todas elas passam aqui, ó, pela origem, olha só. 0, 0, tá vendo? Então, eu sei que essas funções são funções lineares. Então, não esqueça disso, pessoal. Função linear. Vou até escrever aqui para você, ó. Função linear passa pela origem. Tá? É uma função do primeiro grau, tá? Ou seja, é uma reta, e que passa pela origem. Tá? Tem uma função aqui que é especial, né? Que é a função identidade. O que é a função identidade? É a função dada por f de x igual a x. Se eu quiser escrever aqui, ó, no lugar de f de x, quiser escrever y, seria y igual a x. Ou seja, ela sempre que você tem um valor de x, o y é igual. Né? Então, por exemplo, x e y aqui, ó. Se x for 0, y é 0. Se x for 1, y é 1. Se x for 2, y é 2. E assim sucessivamente. Você vê que ela corta aqui, ó, exatamente no meio aqui, vamos pegar aqui na diagonal aqui, né? Seria a bissetriz aqui desse quadrante, né? Essa reta verde aqui, ó. Tá vendo? Então, essas são as coisas mais importantes que a gente tinha para falar hoje aqui com vocês. Essa questão aqui está no caderno 2 de vocês, tá? É a primeira questão da aula 30, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Um caso simples e importante é dado pela função identidade. Vamos trabalhar ela aqui, ó. Que ela é dada pela função f de x igual a x. Esboce o gráfico dessa função com domínio real. Então, pessoal, eu coloquei aqui para vocês aqui, ó, um plano cartesiano, tá? Normal, e eu quero esboçar o gráfico da função f de x igual a x. Olha só, se a gente quisesse fazer a tabelinha, lembrando aqui, ó, que a gente fez aqui, ó, quando x é 0, y é 0, quando x é 1, y é 1. Então, na verdade, a gente vai marcar esses pontos aqui, ó. 0, 0 seria esse ponto aqui. 1, 1 seria esse ponto. 2, 2 seria esse ponto. Menos 1 seria esse ponto. Menos 2 seria esse ponto aqui. Menos 3, tá vendo? Então, ela vai cortando exatamente aqui, ó, no meio. Eu não vou conseguir fazer uma reta perfeita, mas vocês encarem isso aqui como uma reta. Tá? Então, ela vai cortando aqui esses pontos cuja a abscissa, que é o valor de x, é igual à ordenada, que é o valor de y. Beleza? Na letra B, ele quer que a gente esboce o gráfico da função y igual a meio x e y igual a 2x. Pessoal, para eu fazer uma reta, eu preciso, na verdade, só de 2 pontos. Né? Então, olha só, vamos fazer até de outra cor aqui, ó. E eu vou pegar pontos que me interessam, tá? Por exemplo, vamos pegar essa função aqui, ó, y é igual a meio x. Vamos pegar x igual a 2. Né? Vamos pegar x igual a 2, y vai ser meio vezes 2 dá 1. Se você pegar, por exemplo, x igual a 0, o y também vai ser 0. Então, tá vendo? É uma função linear. O b igual a 0, função linear. Beleza. Só com esses dois pontos, o que eu posso fazer? Primeiro, ela passa no ponto 0, 0, na origem, e ela passa no ponto aqui, ó, x igual a 2, y igual a 1. Então, x igual a 2, y igual a 1. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui o menos 2. Se x fosse menos 2,
y seria menos 2 vezes meio, daria menos 1. Então, aqui ela passaria também por esse ponto aqui. Ó. Peguei 3 pontos aqui, na verdade eu podia pegar só 2. Então, ela passaria aqui, ó. Olha só, pessoal, faria uma reta desse tipo aqui, ó. Então, tá aqui, ó, esbocei a minha reta. Essa aqui é y igual a meio x. Vamos pegar outra aqui, ó, y igual a 2x. Vou botar de outra cor. Ó, y igual a 2x. Então, faço uma tabelinha. Essa tabelinha é importante. Quando x igual a 0, y igual a 0. Quando x igual a 1, y igual a 2. Né? E só para pegar um negativo, quando x igual a menos 1, y igual a menos 2. Vamos marcar esses pontos lá. Então, aqui, ó, 0, 0. Quando x igual a 1, y igual a 2, então estaria aqui o ponto. Ó. E quando x igual a menos 1, y igual a menos 2, estaria aqui esse ponto aqui. Ó. Então, esboçando esse gráfico aqui, ficaria uma coisa desse tipo aqui. Ó. É uma reta. Então, aqui seria y igual a 2x. Pessoal, estou deixando para vocês agora no Maestro 2 exercícios que, só para deixar claro para vocês aqui, todos os exercícios valem como continuada. Tá? No final, vou fazer uma conta lá para ver quantos pontos que vocês vão ter no final. Então, é importante que vocês façam. Outra coisa que eu quero lembrar também, pessoal, é o seguinte. Não façam correndo esse exercício. Tá? Vocês têm o dia inteiro para fazer. Vou deixar aberto até o final do dia de hoje. Tá? Até meia-noite. Então, assim, façam com calma. Tentem fazer no caderno primeiro para depois passar para o sistema. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, sejam bem-vindos de volta mais uma vez. Né? Qualquer dúvida, estou lá no Escolar. Deem uma lida no livro-texto e uma lida também no caderno de exercício de vocês. Tá bom, pessoal? Um abraço e até quarta-feira. Valeu!